Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para ancorar a nossa sintonia nas faixas sublimes do bem e da verdade, para alçarmos o nosso pensamento aos páramos celestes, as faixas sublimes onde as leis divinas vibram por toda a humanidade. Convidamos a todos a nos recolhermos, abstraindo-nos das preocupações rotineiras, para fortalecermos a nossa fé na experiência de cada dia. Quantas oportunidades, Senhor! Quantos são aqueles que buscam-nos nesta hora, para que sejamos para alguém a esperança, a coragem e o bom ânimo. Assim, Mestre amado, que os seus mensageiros, que aqui presentes estão, amparando as dores que inundam a humanidade na terra e soerguendo-nos dos desatinos que criamos para nós mesmos, neste socorro, Senhor, que se estende a todos a nós vinculados pelos laços sublimes da injunção reencarnatória. Abençoa-nos os propósitos singelos de aprendermos a servir em seu nome e dá que sejamos instrumentos da vossa misericórdia onde quer que estejamos. Que estes amigos honrados que solenemente se apresentam neste ambiente possam encontrar em nossos pensamentos as sintonias favoráveis para o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Quanto nós precisamos ainda sentir o que são as bem-aventuranças, porque nas bem-aventuranças quanto aos aflitos está a maior gama de sofrimento que a humanidade pode atravessar. E um desses sofrimentos é a loucura e o suicídio. E o Evangelho nos traz sobre a loucura e o suicídio que nós precisamos desenvolver em nós um estado íntimo de resignação, de profunda aceitação da consequência dos nossos atos e da oportunidade que a vida nos oferece para nos redimir perante as culpas que trazemos e que geram muitas vezes o estado da loucura e do suicídio. Temos falado também que o materialismo gera violência. E a violência, essa crueldade contumaz que ainda avassala os nossos corações, são derivadas da nossa incredulidade do que é a vida, do que é o espírito que somos e da justiça divina. Esses três temas são temas contínuos e fundamentais para serem refletidos em nossas casas espíritas. O que é mesmo a justiça de Deus em nossas vidas? Como identificar o bem que a justiça nos faz, quando antes nós teríamos tão somente revolta. E esse materialismo que vai gerando essa violência interna, esse estado de crueldade cronificado em nós, gera o suicídio. É um ato de violência contra si mesmo, é um ato insano e, portanto, passível de nos recuperarmos. Quando vencermos o egoísmo que nos torna espíritos
encastelados, espíritos isolados e, portanto, ao longo dos séculos não construímos sentimentos valorosos nos quais nos apoiar nos momentos de dificuldade. Mesmo que essa crueldade não se mostre estampada explicitamente nessas personalidades, mas o modus vivendi desses espíritos são forças contrárias à vida, são vibrações mórbidas, são intenções doentias, que são as violências mais profundas. Então, querer acabar com o existir, querer acabar com o corpo sem que esse corpo pereça, mas fique mutilado, fique sequelado pelos nossos atos tão desatinados, é isso que está sendo levantado. O Emmanuel, como nós iniciamos ontem, que traz uma lição, prevenção contra o suicídio, toda essa lição que nós daremos continuidade hoje, convida-nos a sairmos de nós mesmos. Olha a terapêutica que o Emmanuel, aqui, nas indicações que ele faz, a síntese é sair de si mesmo. Porque estamos cegos e voltados para os nossos caprichos pessoais, que nem sempre são dores. Nós fazemos de situações de corrigenda espiritual uma dor desnecessária. Então, ontem começamos a falar, quando a ideia do suicídio permanece, o pensamento, as ideações, se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Muitas pessoas se ocupam de afazeres na casa espírita, mas não se envolvem, fazem de forma automática. Então, precisamos nos sentir úteis aos que nos cercam. Essa é uma terapêutica preventiva do suicídio. O espírito sair de si e sentir-se útil, mesmo que se sinta doente. E ele vai dar alguns exemplos. Entre tantos que nós também já temos, visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens de que dispões, em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Nós temos muitos hospitais de retaguarda que são para pacientes crônicos, pacientes terminais, que estão ali, muitas vezes desolados, sem uma palavra amiga, sem alguém à beira do seu leito, sem alguém que lhe dê água na boca, sem alguém que lhe puxe o lençol para conforto, sem esse alguém. E esse voluntariado precisa ser um gesto do sentimento, que obviamente o sentimento não está pronto, porque o extremado egoísmo prevalece, mas nós temos a obrigação moral de vencer a nós mesmos. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Eu fico pensando nos asilos, nas casas de repouso para idoso. O idoso, ele gosta muito de contar suas próprias histórias, porque a memória passada dele é bem preservada. E ele não tem quem os ouça com tolerância, com acolhimento, com paciência. E ele fica ruminando aquelas ideias porque a memória é viva. E quando ele conta, ele alivia, ele se sente pertencendo ao mundo, ele não se sente abandonado nem esquecido. Então, eles trazem algumas vaidades e alguns poucos mimos os alegrariam sobremaneira. Passar uma tarde inteira junto deles, dando a refeição, muitas vezes porque estão trêmulos, dar a refeição na boca, sentar perto, aconchegá-lo nos seus braços,
Essas ações, elas são curadoras. É isso que nos cura. Não são nada de questões sofisticadas. São coisas absolutamente simples. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflições, que hoje nas casas espíritas nós temos a assistência fraterna, o acolhimento, outros momentos em que nós estamos atendendo a isto, né? Mas nesse momento pandêmico, nós estamos tendo um convite sublime de Jesus, que é ir ter com o outro, ao invés de esperar que o outro venha na impossibilidade de vir. Então, formando duplas de companheiros de trabalho que vão pela online até a sua casa, compartilhar com a sua família e fazer o evangelho juntos, ouvir as suas necessidades. O momento é a casa espírita ir ao encontro do outro, porque Jesus assim convidou os 70 que se dividiram em dois, e ele disse que fossem ao encontro da dor e se dividissem em duplas, né? Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos que se encontram internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Enfim, entre outros tantos convites, para que o espírito acorde ainda que é tempo, desperta desse sono torporoso que o acometeu e que, não conhecendo o que é o espírito, tampouco a vida, ficou nesse existir automatizado, e esse existir automatizado gerou um não significado, né? Não sei quem sou, nem por que existo e tampouco por que sofro. Então, não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora capaz de renovar-te os pensamentos. A doutrina espírita é um manancial de conhecimento sobre a vida eterna, sobre o ser espiritual que somos, sobre as leis de Deus, sobre o Evangelho de Jesus. Sem a leitura é impossível nós organizarmos o nosso campo mental, que está enovelado de pensamentos fixos, ligados a remorsos, a culpas inconfessáveis. Então, como que eu vou alinhar o pensamento? Qual é esse exercício de eu alinhar o pensamento? Que não seja através da leitura, que alimenta o meu campo mental da verdade, e para que eu entenda aquela verdade, eu vou alinhando nas retas seguras o pensamento, que está enovelado. Se alguém vai conversar conosco, e esse alguém tem uma lucidez, um pensamento mais claro, só do esforço que eu estiver fazendo para me alinhar na sintonia da pessoa que está conversando comigo, eu já estico na retinha o meu pensamento. Para que eu possa entrar na sintonia daquela pessoa, eu vou ter que esticar a cordinha do meu pensamento para que eu alinhe o meu campo mental. Então, tanto o estudo quanto as conversas edificantes, por isso que na Casa Espírita, onde quer que estejamos, em qualquer atividade que estejamos fazendo, o nosso pensamento tem que ser reto. O nosso pensamento tem que ser pautado na verdade. A nossa conversa tem que ser edificante, porque junto daquele nosso irmão que está em desalinho, existem centenas de desencarnados juntos, ali numa mini plateia, aguardando de nós um processo que os evangelize, mesmo que estejamos em atividades informais. Porque o trabalho com Jesus não é na hora em que eu sento para desenvolver alguma coisa. Dentro do contexto da casa, a atividade pode ser informal, mas o meu pensamento tem que estar reto. E eu tenho que carregar comigo a confiança de que ali existem dezenas de desencarnados para serem beneficiados.
Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te. O que nós mais ouvimos no mundo é pensa em si. É o que nós mais ouvimos de recomendação. Pensa em você. Você precisa descansar. Pensa em você. Você precisa se divertir. Pensa em você. Aquela pessoa te incomoda. Pensa em você. Né? Vai buscar outra coisa. Pensa em você. Ah, você está nesse compromisso profissional difícil? Pensa em você. Vai ver outra coisa. Então, nós outros fomentamos o desistir daquele espírito que já está frágil, traz um núcleo aflorado. E Emmanuel diz assim: faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envoltório de tuas próprias perturbações. É possível que, interrompendo a vida física, o corpo físico ele vá se decompor, mas o perispírito não. As lesões que nós trazemos na intimidade do nosso perispírito não se desfazem. Então, esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquece a vida, como também será o teu recolhimento compulsório. É onde eu vou habitar, é onde eu vou estar na minha intimidade, onde quer que eu esteja. Então, este é um primeiro passo que Emmanuel nos mostra como sendo prevenção contra o suicídio. Vamos refletir. Nós nunca podemos pensar nesse tema sem realmente despertar nos nossos corações sentimentos que possam acolher todos os espíritos que trazem no seu íntimo essa tendência de tentar aniquilar-se. E tocar nesse tema é realmente recorrer à misericórdia divina, para que nós possamos ter uma vibração não de acusação, não de repreensão, mas emanarmos sentimentos de muita bondade, de misericórdia, para envolvê-los e auxiliá-los. Dentro desse tema, suicídio e loucura, nós estamos falando do conhecimento, estamos terminando esse assunto que nunca se encerra, mas temporariamente, para que possamos começar a falar dessa terapêutica, como a Célia trouxe para nós hoje. Quais são as verdadeiras terapêuticas contra o suicídio? Ou, melhor, as terapêuticas que vão auxiliar aqueles espíritos que trazem essa tendência. Então, no texto que iniciamos ontem, intitulado Convite ao Pensamento, André Luiz finaliza assim: somos convocados hoje a trabalhar na desmontagem das armadilhas do suicídio, no combate à praga da obsessão, desarticulando as brechas do tédio e do desânimo, da angústia e da descrença, pelas quais se insinua a força da sombra contra a luz e do desequilíbrio contra a harmonia que rege a existência. Então essa frase ela é espetacular, porque como falamos ontem,
as causas que nos levam ao suicídio são inúmeras, mas, em especial, existe uma que quase sempre está presente, que é a obsessão. E esse tema não é um tema que a humanidade domina muito bem ainda, porque para falar de obsessão, nós temos que falar do espírito que somos, e para iniciarmos um processo de desobsessão, é necessário que nós levemos o espírito ao conhecimento dele mesmo, para que ele possa fazer um plano onde ele será tratado pela mudança que ele fará do seu campo mental. Então, dentro dessa temática, sem sombra de dúvida, uma característica da personalidade que leva o espírito a ser mais facilmente tomado pela obsessão é, sem nenhuma sombra de dúvida, a ociosidade. Espíritos ociosos têm uma predisposição muito maior a processos obsessivos graves do que os espíritos operosos. Como a obsessão e o próprio suicídio não têm causas únicas, é evidente que um espírito bem operoso, mas em atividades e nem sempre em ações construtivas, também pode ser obsediado. Mas a tendência dos espíritos ociosos é infinitamente maior a obsessão. Então, André Luiz, Emmanuel, num texto intitulado Exaltemos a Vida, ele fala sobre esse tema, que nós estamos agora iniciando. Qual é a mesma terapêutica? Qual é a mesma terapêutica? Nós vamos falar de remédios, entre aspas, espirituais. E é evidente que uma pessoa que tenha um problema orgânico, às vezes o médico vai oferecer um medicamento específico para, por exemplo, um problema intestinal. Quantos medicamentos existem para problemas intestinais? Dezenas. Depende de como o paciente está, de quais são as suas características orgânicas, de como está o seu estado geral. O médico vai prescrever um ou outro. Então, o que nós estamos buscando fazer a partir de hoje é trazer temas que cada um de nós que sente na sua intimidade que tem uma tendência de desistir da vida, nós vamos olhar se nós temos ou não essas características. E se temos, como vamos lidar com elas? E nós estamos então hoje abordando a ociosidade. E Emmanuel diz assim: não mates o tempo com o veneno da inutilidade. Não mates o tempo com o veneno da inutilidade. Então, vamos entender bem essa frase. Às vezes nós estamos fazendo várias coisas. E às vezes, no mesmo tempo, múltiplas coisas. Porém, todas inúteis. Para nós e para aqueles que nos cercam. Então, o ocioso, ele pode ser aquele espírito que deita no sofá e não quer que ninguém incomode. Ele pode ser aquele espírito que quer trabalhar o mínimo do mínimo do mínimo. Ele quer fazer coisas que rendam muito para ele trabalhar pouco. É o espírito que não quer ser
desacomodado, não quer problema, não quer dificuldade, deseja profundamente viver na ociosidade. Tem prazer nisso. E aí, Emmanuel diz assim: não mates o tempo com o veneno da inutilidade. Por quê? Aí ele vai explicar. Por quê? Porque pela sombra das horas que aniquilas em vão, serás visitados pelas trevas tentadoras da maldade e do crime, compelindo-te, talvez, a investir muitos séculos do futuro em pesados compromissos. Então, qual que é a terapêutica para o ocioso? Nós estamos dizendo que viver uma existência com horas inúteis fará com que nós sejamos visitados pelas trevas. Nós vamos passar a gravitar ao redor de mentes como a nossa. E aí, voltando ao tema que nós estamos estudando, sobre o conhecimento, muitos espíritos são espíritos extremamente inteligentes, de raciocínio fácil, de uma razão até certo ponto bem estabelecida, vão bem na escola, são ótimos alunos, são considerados espíritos muito promissores em relação à cultura, mas no fundo, são grandes ociosos. E que se essa ociosidade não for devidamente tratada, não há dúvida nenhuma que esse espírito a qualquer momento vai se ligar a uma legião de espíritos com essa característica e ele vai ficar tomado de dificuldades que podem levar séculos para ele se libertar. Então, a pergunta é: somos ociosos? A ociosidade é uma característica marcante da minha personalidade? Se eu disser sim, todas as vezes que eu estiver com esse pensamento de ociosidade, eu posso estar engendrando teias da qual eu não vou me libertar. E ali começa um processo que vai desmontar, literalmente, o plano divino que Deus alicerçou para nós, que chama reencarnação. E aí eu vou estar existindo sem cumprir o que eu vim fazer, porque me dediquei à ociosidade. Desejo uma vida bem tranquila, sem incômodos. Então, quando ele diz isso, quando Emmanuel fala aos nossos corações que quando nós aniquilamos as horas, seremos visitados pelas trevas tentadoras da maldade e do crime, é a pura verdade. E nos tornarmos espíritos operosos é necessariamente a terapêutica. Todo o tempo todo, o espírito precisa desejar
ser útil. E se perguntar qual é mesmo a utilidade do que eu estou fazendo. Para os outros, em primeiro lugar, e para mim também. Então, esse é o nosso movimento de alma. Terapêutica, o bem, o trabalho, servir. Mas antes é necessário identificar em nós. E na medida que nós vamos alterando esse padrão íntimo, vamos nos libertando das obsessões profundas. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui desejosos de aprender, de nos tornarmos, Senhor, espíritos lúcidos, desejosos de praticarmos o bem, a caridade, de sermos operosos, estendendo as nossas mãos a todos aqueles que nos buscam. Fortalece-nos, ampara-nos, enriquece-nos, Senhor, com o seu amor, para que possamos fazer da nossa vida a experiência de viver como o Senhor nos ensinou. Nesta hora especial do nosso dia, queremos estender os nossos braços, nossos melhores sentimentos aos irmãos queridos que partiram, que voltaram ao mundo espiritual e que nesta hora necessitam de amparo, de socorro, que os bons espíritos possam encontrá-los, protegê-los, socorrê-los. Que uma voz doce e misericordiosa fale aos ouvidos desses irmãos. Tenham fé e esperança. Deus nunca nos abandona. Deus, nosso Pai, nos ama. E novas oportunidades nos serão oferecidas. Tenhamos confiança nos desígnios do Pai, para que possamos prosseguir caminhando de acordo com Jesus nos ensinou. Rogamos nesta hora, Senhor, que Ismael, esse espírito, que junto do seu coração assumiu a sublime tarefa de conduzir a pátria do Evangelho, possa nos auxiliar para que estejamos aonde o Senhor nos plantou e que ali possamos florescer, oferecer os nossos frutos aos que passam, alimentá-los daquilo que já está incorporado em nós. Que sejamos, Mestre, aqueles espíritos na terra do cruzeiro a viver de acordo com o seu evangelho de amor. Que sejamos calmos, respeitosos, amorosos, confiantes em Deus nosso Pai. Que o nosso trabalho, Senhor, seja impecável em relação aos valores de vida eterna. E que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.